para apresentar um pouco sobre a importância de utilizar plantas fitoterápicas no controle de vermes, né, e no combate de vermes. E a gente está aqui com a bananeira. Para quem não sabe, a bananeira ela é um forte potencial no combate de hemerioses, né, e de vermes gastrointestinais também. Então é muito interessante a gente se ater, principalmente nos tratos das aves. É muito interessante que a gente esteja a estar introduzindo, né, os materiais que envolvem o pé de bananeira, tanto como a questão da folha, quanto como a questão do tronco, nas dietas das aves. Porque antes de tudo a gente tem que fazer um tratamento, a gente não consegue fazer um tratamento na maioria das doenças das aves, que em sua parte são virais, é de muito difícil controle, né? Então é interessante a gente sempre estar utilizando as plantas fitoterápicas como forma de profilaxia, né? Para a gente estar prevenindo. Então a bananeira ela é uma planta muito rica, em sua substância ela contém o tanino, que é o responsável pelo combate dos vermes, né? O tanino ele pode ser encontrado em toda a planta, né? Inclusive na folha, no tronco, né? Nas raízes. Porém, a parte que melhor concentra essa substância é o tronco, né? Então a gente está aqui, normalmente quando a gente tem muitas espécies de bananeira, como nesse caso, nessa propriedade, quando a gente vai inclusive eliminar alguma bananeira que está delimitando o espaço da outra, né, para não haver competição de nutrientes. Em muitos casos, a gente tira o tronco, arranca o pé e simplesmente joga. Sendo que a gente poderia estar usando esse material tanto na questão de rações, a gente pode estar servindo a folha processada em forma de ração, né, junto com farelo também, e o tronco também na forma de ração. A gente poderia estar picotando com facão, né, ou então na forrageira. Há 3 formas de fazer o uso desse material para os animais, né, em específico para as galinhas. A gente pode estar cortando o tronco dessa forma, aqui ao meio, né, igual foi cortado aqui, e pode estar colocando diretamente no aviário, né, para elas estarem debicando. A gente pode estar cortando a folha e estar jogando desse modo aqui também, está colocando, né, jogando não, está fornecendo as aves desse modo. Ou para um melhor consumo delas, é interessante que a gente passe elas na forrageira, que assim elas estarão bem picotadas, e também a gente pode fazer na mistura com a ração, né? Então, principalmente as aves, os ruminantes, eles tendem a se alimentar melhor dessa forma. No entanto, se a gente não tiver a forrageira, a gente pode estar fazendo esse uso diário. Não tem problema que essa substância ela seja dada aos animais de forma diária. Não há intoxicação, não há risco dos animais morrerem, não há problema nenhum, né? E aí, essas 2 formas a gente pode estar utilizando. Inclusive, a gente pode estar fazendo essa prática também para as ovelhas, né? A questão de verminose, que é tanto para as ovelhas quanto para as aves, a questão dos vermes é com que faz com que os animais fiquem mais doentes e com que a pessoa tenha mais percas. Inclusive, a gente vai estar citando agora a questão de uma doença que ataca muitas aves, que é a questão da coccidiose, né? Que é causada pela hemeriose, que é um verme, é uma tênia, como se fosse uma tênia que ela tende a sugar o sangue do animal. E aí, como observar que a galinha está com coccidiose, né? Então, como observar quais são os sinais clínicos? Normalmente ela vai apresentar as fezes amareladas, né? Com rajadas de sangue. Ela vai ter perca de peso, né? Ela vai ficar muito triste. Ela pode ter um andar cambaleante. Muitas vão ter crises nervosas, né? Então é uma doença que ela ataca muito fortemente. E ela também é conhecida por uma doença fatal, né? Que normalmente quando as galinhas elas apresentam esse tipo de doença, elas apresentam aí de um dia para a noite, né? Em questão de poucas horas elas morrem. Elas têm umas tonturas, elas ficam cambaleando e logo morrem, né? E aí parte dos agricultores, por essa coccidiose, ela não apresentar tantos sinais clínicos, né? Às vezes os sinais clínicos podem ser perceptíveis, no caso das fezes e tudo mais, e às vezes não, né? Às vezes ela ataca de forma silenciosa. Então a gente sempre tem que estar usando dessas práticas. E aqui nesse quintal, vendo essa proporção de bananeiras que a gente tem, a gente pode fazer o uso desse material dessa forma aqui, prática e simples mesmo, todos os dias, assim como a folha também. Então agora a gente vai lá no aviário, vai colocar esse material lá e vai observar o que as galinhas tendem, se elas vão se alimentar ou se não. E adiante a gente também vai citar outras doenças e outras formas de combate. E aí dessa forma a gente observa que elas não têm nenhum tipo de comportamento contrário,
que não tenda a estar se alimentando desse material. E aí é interessante que a gente sempre coloque suspenso ou em cima das pedrinhas para que ele não tenha o contágio muito do chão e nem de terra e dentre outras coisinhas. E elas se alimentam bastante. Nas galinhas caipiras, o programa vacinal deve visar prioritariamente o controle das principais doenças virais, sendo elas a Newcastle, a Marek, Gumboro, bronquite infecciosa e bulba aviária. Todas essas doenças têm em comum o não tratamento. Não existe tratamento, não existe um remédio, um antibiótico, uma vacina que tire a questão do vírus dos animais, que haja de modo a estar controlando essa doença depois de acometida, né? E além disso, é interessante visar que os agricultores eles devem ter acesso a essas tabelas que vocês irão ver como forma de estarem evitando, né, o manejo e aderindo ao manejo profilático, pois a profilaxia é o melhor método para estar evitando essas doenças, pois depois de acometidos, mesmo com o uso de alguns antibióticos, de alguns remédios fitossanitários, não há o controle dessas doenças virais. O resultado que se tem é grande inseminação, proliferação da doença, já que elas são muito contaminantes, né? E de um animal ela passa a ser muito contagiosa para os outros animais, né? E alta taxa de mortalidade dessas aves, seja no período de pintinhos, de aves jovens, de postura ou de corte. Aqui nos deparamos com a tabela de vacinação para frangos de corte, caipiras. Então, temos aqui, no primeiro dia, os pintinhos eles devem receber a vacinação de Marek, Gumboro e Bulba suave, né? Sobre a via de aplicação subcutânea, ou seja, pode ser no pescoço do animal, tá bom? Abaixo da pele. Então, essa via de aplicação deve ser feita dessa forma. Aos 7 dias de idade, né, esse animal ele recebe a vacina contra a Newcastle, né, a bronquite infecciosa e a Gumboro, né, sobre a via ocular, ou seja, vai ser pingados gotinhas no olho da ave, né. Aos 35 dias, o animal ele recebe a vacina contra a bulba aviária forte, né? Essa vai ser aplicada na membrana da asa, ou seja, abaixo da asa. Também aos 35 dias, o animal ele vai receber, pode ser aplicado aos 35 dias, aos 36 dias, né? O animal ele vai estar recebendo aí a vacina para controle da doença de Newcastle, bronquite infecciosa e Gumboro, né, sobre a via ocular. Então, aí vocês podem estar observando que parte dessas vacinas, elas vêm, digamos que num combo, né? É sempre interessante, mesmo que o agricultor, mesmo que o avicultor, eles tendam a estar pagando um preço maior na vacina, mas é sempre bom que ele esteja obtendo vacinas que têm ação para mais de um tipo de doença, porque assim ele vai estar ganhando tempo, né? Não vai estar fazendo aplicações no animal sempre, né? E de uma vez só ele pode estar fortificando o seu animal, né? Ele pode estar a combater mais de um tipo de contaminante, né? Então é sempre interessante estar optando não só por um tipo de ação, né? Mas 2 ou 3 tipos. Que assim, dessa forma, ele vai estar maximizando seu tempo e protegendo mais o seu plantel, né? Então, agora,
a gente vai observar, né, a tabela para aves de postura. Como foi falado anteriormente, vocês podem observar aqui que a tabela já é bem mais extensa por conta dos dias mais, né, de vida útil dessas aves, que tendem a viver mais do que as aves de corte, é claro. Então vamos lá. No primeiro dia, né, incubatório dessas aves, desses pintinhos, eles vão estar recebendo a vacina de marek, de gumboro e boba aviária, né, via subcutânea também, abaixo abaixo não, desculpa, no pescoço do pintinho. Aos 7 dias, essa ave ela vai estar recebendo a vacina de Newcastle, bronquite infecciosa e gumboro, também via ocular, no olho da ave. Aos 35 dias, ela vai estar recebendo a vacina de boba forte na membrana da asa. Aos 35 dias também, vai estar recebendo a vacina de Newcastle, bronquite infecciosa e gumboro, via ocular, né, no olho da ave. Aos 50 dias de vida, né, aqui vocês já podem observar que daqui adiante essas vacinas não são adicionadas para as aves de corte, né? Só vai até os 35 dias. E aqui nas aves de postura, vocês vão observar que vai acima dos 50 dias até os 135. Então, vamos lá. Aos 50 dias dessa ave de postura, ela vai estar recebendo aí a vacina contra a coriza infecciosa, né, a Newcastle e a bronquite, né, intramuscular, ou seja, no músculo do animal, que pode ser ofertada na questão da coxa do animal. Aos 70 dias, essa ave ela vai estar recebendo a vacina de bronquite infecciosa, gumboro e só até o gumboro, desculpa, né, que vai ser por via ocular. Aos 70 dias, ela vai estar recebendo uma vacina contra a encefalomielite, né, aviária, e coriza infecciosa, que vai ser adicionada na água. Normalmente essas vacinas, elas vêm em pozinhos, em líquidos, que aí a gente vai fazer a mistura junto à água e os animais vão estar ali bebendo e assim, consequentemente, vão estar sendo imunizados. Aos 120 dias, né, essa ave ela vai estar recebendo vacinação contra a Newcastle e a gumboro, né? Aos 135 dias, ela vai estar recebendo a vacina de bronquite infecciosa e tripsoliose, né? Que aí também é intramuscular. Aos 35 dias, é importante lembrar que aqui é só uma vacina, viu? Bronquite infecciosa. A tripsoliose é especificando de que forma essa vacina ela vai ser demonstrada, né? Inclusive, essas vacinas que elas tendem a ser mais oleosas, assim como nos outros animais ruminantes e animais de pequeno porte, elas tendem a se apresentar de forma mais espessa, né? E aí, normalmente, ela causa um desconforto maior no animal, por muitas vezes fica um arroxeado, um avermelhado, mas é porque é uma substância muito espessa, muito grossa, que ela demora um pouquinho para se dissolver no corpo do animal, né? E causa um desconforto maior do que as outras doenças. Então é isso, pessoal. Aqui está demonstrado para vocês as duas tabelas de extrema importância que a gente deve desenvolver e aplicar na nossa criação, e assim a gente pode estar evitando parte das doenças virais, né, que tendem a cometer, que não tem tratamento e que chegam a matar em quase 100%, né, as nossas aves. Então é interessante que a gente esteja seguindo essas orientações, né? A gente possa printar, que a gente possa anotar e assim começar um novo modo de manejo para com essas aves, né? A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.